Então, bom dia, amigos. Eu faço esse vídeo a pedido do professor Ricardo Pech, que me pediu para responder ao Stalin, uma visão desequilibrada do Gustavo Machado. Bom, já desse título você vê que é uma visão passional, apaixonada e pouco racional, né? Tem um elemento de irracionalidade, de paixão por Trotsky. Então, se é irracional, é pouco científico. Mas vamos ver aqui. Primeiro, tem o tempo todo, embora ele diga que não vai ser subjetivista e nem moralista, o tempo todo ele fixa só num indivíduo, na figura individual, que é um termo que ele usa, né, do Stalin, e vê ele fora de contexto. Isso não é marxismo, em primeiro lugar. Então, o marxismo do Gustavo, né, militante do PSTU e orientando a professora Esther Weissmann, parece muito mecanicista e muitas vezes simplesmente ele é subjetivista mesmo. Ele usa conceitos liberais, igual você imaginar que a história é feita por um indivíduo. Alguém que escreve Marx e a história não entende o básico do marxismo. Então, tudo erro primário, tem erro primário aqui. Então, se ele fosse um pouquinho mais científico e menos irracional, menos apaixonado por Trotsky, né? Isso já é quase uma Trotsky-mania, né? Ele saberia que a gente não deve analisar a história pegando um indivíduo. Isso é como se fosse aquela história do meu tempo que falava a independência do Brasil foi feita no Ipiranga, o Pedro I. É só pegar o evento, a história dos grandes heróis e indivíduos. Só que no caso do Stalin, ele inverte, o herói vira vilão. É muito infantil. Então aqui, primeiro é evidente que esse marxismo é muito falho, a gente tem que sempre analisar, tem que discutir o Stalin no partido, o Stalin com seu grupo, não é? O Stalin, a grande parte da vida, ele foi um colaborador próximo do Lenin. A divergência foi no final, quando Lenin não podia mais, por recomendação médica, acompanhar os congressos, acompanhar as decisões políticas. Então, o Stalin discutiu com a esposa do Lenin, porque falou que ele precisava repousar e não dar opinião política. Foi daí que veio essa carta aí, que houve um desentendimento do Stalin com a esposa do Lenin. Ele acabou tratando-a mal, porque não queria desobedecer os médicos. Aí veio aqui essa carta, né? Criticando Stalin, mas também Trotsky. A carta que foi lida em congresso não é testamento, o próprio Trotsky ridicularizou essa ideia do testamento nos anos 20, mas depois ele retomou essa ideia porque era conveniente. Isso está no Khrushchev Mentiu, vai ser lançado pelas Ciências Revolucionárias. Então, o Gustavo cita o historiador, né, outro Trotsky maníaco, Jacques Marie. Ele foi respondido duramente pelo Ossur, está no meu blog, Revista Cidade Sol. A gente tem que responder essas absurdas que vocês falam. É muito infantil. O nome do artigo do Jacques Marie é Stalin como bode expiatório. Também é puramente isso que o PSTU faz. Eu vejo muito o PSTU, e aí você também, Gustavo, querendo bodes expiatórios. O pensamento infantil precisa disso, né? A seguir, você fala que o Khrushchev era stalinista. Como assim? Se naquele relatório do Khrushchev, praticamente ele valida vários dos conteúdos do Trotsky sem voltar a reabilitar Trotsky. Mas ali existem os conteúdos do Trotsky reabilitados. Não é? Os conceitos, tudo. Então, o Khrushchev, lá nos anos 60, chamou o Stalin de assassino, explorador de jogos de azar. Então, como assim? O partido foi conduzido por um assassino? O Gustavo cita Sokolov, com cartas a Stalin. Não achei essa informação na Wikipédia do Sokolov, mas sim que ele é um romancista, um ficcionista. Um ficcionista que ficcionaliza a coletivização. Então ele escreve no decorrer dos anos 30, 40, 50, 60 e não parece ter sido punido. Eu suponho que o que coloca ali talvez seja a ficcionalização, né, que o Sokolov faz. Bom, eu vou retomar esse ponto posteriormente, um pouco daqui à frente. Então, Comunistas contra Stalin, texto do Brouet. O Brouet é usado pelo Fur. No texto que eu traduzi, evidência da colaboração de Trotsky com os
nazis e japoneses. Está no blog das Ciências Revolucionárias. O Brouwer parece, em linhas gerais, um cara honesto, ele admite várias coisas. Ele admite que o arquivo do Trotsky em Harvard foi expurgado, foram retirados materiais sensíveis. Uma das constatações do Fuhrer lá no arquivo Harvard é que havia correspondência de Trotsky, depois de 1929, com pessoas na União Soviética. Tem uns envelopes, mas não tem o conteúdo. O conteúdo foi expurgado por Brouwer. O que poderia ser esse conteúdo? Material que incrimina Trotsky. Trotsky disse na Comissão Dewey que não teve contato com pessoas na União Soviética depois de ter sido exilado. Então ele mentiu, a Comissão Dewey. É um dos furos da Comissão Dewey, há muitos outros mais. Então, o meu título melhor desse livro, Comunistas contra Stalin, seria Trotskistas contra os PCs. Porque realmente o nível de tensão e hostilidade entre nós da esquerda, na época, cresceu muito entre os trotskistas e os PCs. Um racha bem violento. Então, o pressuposto do Gustavo é que Hitler é tão danoso quanto Stalin. Essa é aquela teoria da ferradura, teoria dos dois demônios. É pensamento liberal. Isso aí não é marxismo. Mais uma vez. Então, é um dos inúmeros problemas que tem o pensamento seu, Gustavo, que eu acho lamentável. Porque a professora Esther, por exemplo, tem anos, 30 anos, 40 anos, 50, não sei, anos, de estudo de marxismo. Chazin também deixou uma obra aí, já era para ter pelo menos amadurecido um pouco. Porque esse tipo de consideração ele é muito infantil, muito primário. Então, é evidente que o papel de Stalin, por mais que a gente possa fazer críticas, foi fundamental para derrotar Hitler, foi fundamental para a luta anticolonial na África e Ásia, para a emancipação dos negros nos Estados Unidos, que o Partido Comunista pregava contra o racismo, e a Constituição da União Soviética foi uma das primeiras a combater o racismo. O biólogo linchado aí pelos ocidentais, Lysenko, era contra a eugenia, contra o racismo. Então, eu acho essa consideração pensamento liberal, que sobrenada ali, que infecta o seu pensamento. Então, assim, eu acho, Gustavo, as suas ideias repugnantes, mas não você. Eu acho, você é inteligente, você é lido, você está num ambiente aí que tem pessoas finas, igual a Esther Weissman, mas as suas ideias são repugnantes, eu acho. Acho você péssimo, marxistoide. Então vamos prosseguir aqui, fazendo o que um cientista deve fazer, que é combater o erro, combater a falha, na esperança de que você faça autocrítica. A esperança vã, né? Mas tem uma luz, às vezes bate uma luz de milagre, não sei. Né? Aí aparece o idealismo. Então, prosseguindo. Stalin teve um papel, segundo você, Gustavo, menor na Revolução de 17, especialmente na Batalha de Tsaritsyn. Não, a Batalha de Tsaritsyn, você nem mencionou, ele teve um papel fundamental. Tsaritsyn depois chamou-se Stalingrado. Não é? É reconhecido o papel de Stalin nessa batalha, e Stalin era um organizador, enquanto Lenin e Stalin estavam no exílio. Lenin e Trotsky estavam no exílio, Stalin ficou no país como organizador, indo para a Sibéria, fugindo, voltando. Então, é um papel fundamental ali. Então, ele sistematizou o leninismo. O leninismo não estava sintetizado em seus princípios. A obra é uma obra densa, filosófica, que aqui foi sintetizada no que a gente chama de marxismo-leninismo, os principais pontos. Então, o método, as raízes históricas do leninismo, o método, a teoria, a ditadura do proletariado, o problema camponês, o problema nacional, estratégia, tática, o partido, o estilo do trabalho. Então, ele sintetizou para as massas um manual didático, entre aspas, não acho tão didático não, esse texto. Então, prosseguindo, mas eu recomendo, pretendo ler em outros vídeos. Fundamentos do leninismo por Stalin. Leia também, Gustavo. Então, ali em 1917, Zinoviev e Kamenev divergiram do Partido Comunista e entregaram informações ao governo provisório.
A ideia era expurgá-los, expulsá-los do partido. É até pouco, para uma traição grave dessa, mas eles foram perdoados por Stalin, que falou que quando começa o expurgo, acaba todo mundo sendo expurgado. Então foi contra esse expurgo ali. Mas eles reincindiram nos anos 30, né? Podemos supor. Então, no livro de John Reed, que aí o Gustavo pega o livro de John Reed, que é os 10 dias que abalaram o mundo, como base. Aí, se ele for realmente considerar esse livro correto, Trotsky só aceita a Revolução Russa como estopim de uma revolução na Europa. Trotsky, né, é com base em a ideia da Revolução Permanente, que ele tenta ser fiel a Marx no Capital, da literalidade de Marx, já falei disso em vídeos anteriores. Ele nega que seja viável uma revolução na Rússia. Ele nega em pleno ano 17. Ele diz que só é viável, só vai apoiar em outubro. Ele já está aderindo aos bolcheviques, mas ele fala para o John Reed que ele só apoia porque está como um estopim da revolução na Europa. Então ele mantém a ideia da revolução permanente, que é revolução é coisa de país industrializado. Ele é fiel à literalidade do Capital. Mas só que pressupõe que se a revolução não acontecer na Europa, Trotsky seria a favor de voltar à democracia liberal, de entregar para o governo provisório do Kerensky, de entregar para os democratas liberais de novo, a voltar ao que havia antes de 17. E foi o que se discutiu lá até 26, mais ou menos. E Trotsky, evidentemente, perdeu com uma ideia dessa, né? Então, Reed segundo Lenin, estava longe do partido, e a Krupskaya também admitiu posteriormente, o Lenin falou sobre isso em artigo, a Krupskaya também, que o papel do Trotsky não foi compreendido pelo Reed, foi inflado ali, foi superestimado nos 10 dias que abalaram o mundo. Então, prosseguindo. Aí o Gustavo fala da carta que foi lida em congresso. A carta também chamou o Trotsky de não bolchevique, e não é mencionado isso. A carta foi chamada de testamento, mas o próprio Trotsky, nos anos 20, ridicularizou essa ideia, quando Max Eastman, parece, está no Khrushchev mentiu, a explicação disso. Primeiro, um trotskista, que é o Max Eastman, que teve debates com o Trotsky, parece que ele chegou a romper com o Trotsky, porque ele questionava o Trotsky, e o Trotsky não gostava de ser muito questionado. Era uma figura que é genial, brilhante, claro, fascinante, mas tem traços de vaidade bastante insistentes, e ele gosta de ser cultuado. Questionado pelo Max Eastman, ele se enfureceu. Então, assim, Max Eastman lançou um livro falando no testamento de Lenin. Trotsky ridicularizou isso publicamente. Posteriormente, nos anos 30, final dos anos 20, começo dos anos 30, Trotsky retoma a ideia do testamento como uma arma contra o Partido Bolchevique, comandado por Stalin. Então, Gustavo ridiculariza Molotov, mas o Molotov, como vários outros aqui, era da velha guarda bolchevique, participou do partido desde o início ali. Ele nasceu nos anos 1990, ele estava no partido lá no começo, na época da Revolução. Não só Molotov, muitos outros mais. Kaganovich, Molotov, Beria, esses todos são a velha guarda bolchevique. Então, o Gustavo especula, havia opositores em cargos subalternos em 1934? Havia ou não, Gustavo? Porque acho que você deixa isso em aberto. Esse ponto aí você está um pouco confuso. Você fala que houve expurgo de opositores nos processos de Moscou, mas havia opositores em cargos dentro do partido em 1934? É bastante interessante, né? Quer dizer, trotskistas com um discurso semelhante a esse seu estavam ali dentro do partido? Que tipo de opositores? É bem curioso saber, né? Eu lembro de estar na Stalin List, e uma lista na internet, que o Grover Furr estava, e eu lembro que um outro historiador da Rússia hoje em dia levantou que foram 700 mil execuções, né, entre 1917 e 53. Depois de 53 a pena de morte foi comutada, não existe mais pena de morte na União Soviética depois de 53. E foram 700 mil execuções entre 17 e 53.
nesse período que a pena de morte existiu. Aí acaba esses números que você está falando aí, que são evidentemente inflados. A gente tem que ver o seguinte, tem um termo que os russos usam lá, e você nem sequer cita, a Yezhovtina, a chacina provocada por Nikolai Yezhov. Até hoje é um tema de controverso, mas ela existiu. Nikolai Yezhov estava no Comitê de Segurança Pública, que não é Polícia Política, é o Comitê de Segurança Pública, NKVD, depois KGB, é Comitê de Segurança Pública. Então, esse comitê presidido por Yezhov prendeu milhares de pessoas, não milhões, né? Não massacrou milhões, e realmente Yezhov torturou e matou várias dessas pessoas, ali na época dos grandes expurgos. E tudo escondido do Comitê Central. Então Yezhov foi também investigado, porque estava evidentemente algo bastante excessivo, provocando realmente uma comoção social, a repressão dele na Yezhovtina, e foi verificado que ele estava ligado aos conspiradores, aos golpistas, como Bukharin e os trotskistas e enovevistas que tentaram, estavam tramando junto com o Tukhachevsky um levante armado contra o grupo do Stalin. Então Yezhov foi julgado, foi fuzilado, e Beria veio para anistiar as pessoas. Tanto existe uma anistia, Gustavo, você fala que as pessoas lutavam, os trotskistas tiveram a pena comutada para lutar na Segunda Guerra Mundial. Você verifica esse fato histórico, mas você floreia ele como sendo crueldade também, mas não. Várias pessoas tiveram as penas comutadas ali, não foi todo mundo executado. Zankal Radek, envolvido também nesses processos de Moscou, no levante contra o grupo de Stalin, foi anistiado, não. Ele foi preso, mas não foi condenado ao fuzilamento. Então, o Holodomor é algo que eu nunca ouvi falar nos anos 80, quando eu estudei. No começo dos anos 90, não. Isso veio lá nos anos 2000. Uma narrativa, é uma versão histórica permeada pelo nazismo ucraniano, por versões históricas utilizadas pelo Estado ucraniano nos anos 90 e 2000, pós-União Soviética. Tem a ideia que o povo russo, o Estado russo tentou um genocídio contra o povo ucraniano ali nos anos 30. Eu creio que isso é absurdo. Mark Taugert, da West Virginia, que é um grande especialista no assunto, vocês podem procurar Mark Taugert, ele afirma que foi uma quebra de safra, foi uma fome causada por causas naturais. E o poder soviético tentou resolver o problema. Aliás, a fome foi resolvida com a coletivização. Então, a coletivização... isso aqui eu vejo que sobre isso você não entende patavina, né, Gustavo? Você passa desinformação. Isso eu acho assim, repugnante, vou usar uma palavra que você usou. Porque o conflito ali nos anos 30, no final dos anos 20, começo dos anos 30, era o seguinte: o próprio Lenin disse que era importante neutralizar essa classe dos fazendeiros ricos. Era preciso trazer o socialismo para o campo. O socialismo para o campo era fazer fazendas coletivas, estatais. Então, começou-se a coletivizar o campo. Nos anos 20, o próprio Trotsky apoiava. Dizia que deveria ser acelerado. Então, o poder soviético, o grupo do Stalin, afirmou que não, que isso aí era só palavrório e palavra de ordem para avacalhar do Trotsky. Quando houve essa quebra da safra e a fome por causas naturais, o Estado soviético buscou realmente coletivizar, tirar a terra dos fazendeiros ricos que tinham recursos e transformar em fazendas estatais, porque os fazendeiros ricos tinham recursos, tinham gordura para queimar. Tinham coisas que eles poderiam, tinham riquezas. Então eles tinham que dividir com quem estava passando fome, que é os camponeses pobres e os que não tinham terra nenhuma. Ou então tinha uma propriedade muito pequena só para subsistência. Na fazenda coletiva, essas pessoas mais pobres, os camponeses pobres, que tanto defendem aí, tinham interesse
de coletivizar, de participar dessa coletivização contra os fazendeiros ricos. Só que, embora o poder soviético tenha interferido a favor dos camponeses pela coletivização, explodiu praticamente uma guerra civil. O Lossurdo fala nisso. Porque os fazendeiros ricos reagiram diante da coletivização, e o partido, segundo Art Gary, no Road to Terror, que é Caminho para o Terror, um livro já antigo do Art Gary, esse historiador, John Art Gary, que é um historiador mainstream americano, é um historiador que não é como Grover Furr, que está numa posição mais à margem. John Art Gary é um cara consolidado, é um cara mais mainstream, está no centro dos acadêmicos americanos. John Art Gary considera que o partido não era totalitário, ele teve muita dificuldade para lidar com a coletivização, ele tinha poucos quadros no campo em relação ao desafio que era essa coletivização, e a explosão do conflito entre os camponeses pobres, camponeses com pouca terra, com os fazendeiros ricos, que passaram a se hostilizar, se matar, se agredir. Os fazendeiros ricos passaram a esconder grãos, esconder comida, e havia fome nas cidades. Então o conflito explodiu e o partido teve que mobilizar milhares de militantes para fazer essa coletivização no campo ali no início dos anos 30. Isso está em Road to Terror, do John Ash Gary. John Ash Gary. Então, voltando. Não houve essa história de acabar com o campesinato? Não, o campesinato queria coletivização. Porque se você não tem terra, você quer trabalhar numa terra coletiva com o Estado te apoiando. Você está passando fome, não tem terra. Mas isso aí você nem fala em kulaks, nem fala em grandes fazendeiros ricos, Gustavo. O conflito era entre os fazendeiros ricos e os camponeses. O Estado soviético a favor dos camponeses. Então, a transformação da propriedade rural no campo resolveu o problema da fome. Não é? Os fazendeiros ricos, como classe, eles foram neutralizados. Passaram a existir as fazendas coletivas, em grande parte no campo soviético, na Ucrânia e tudo, e o problema da fome foi resolvido. A agricultura soviética só entrou em crise depois no período Khrushchev, lá nos anos 60. Mas aí é outra história. Então, prosseguindo. Aí tem a questão do papel de Stalin na Segunda Guerra Mundial. O Putin recentemente fez um livro sobre isso, fez um artigo sobre isso. Procurem, que é um artigo bem argumentado, que extensamente com bibliografia. Então, tem primeiro uma questão de lógica. Além de ser fraco, marxistoide, quer dizer, você simplesmente você sabe algumas coisas sobre o marxismo, você mistura com ideias liberais e outras ideias fracas, Gustavo, que você tem. Isso é muito ruim, é repugnante. Então, mas as suas ideias, não você. Porque aí você pode fazer autocrítica e se tornar um pesquisador sério. Então, a União Soviética venceu a guerra apesar de Stalin? Não. Então, como é que você me explica que ele mandava em tudo? Vocês estão com esse problema lógico, né? Se ele não comandava tudo e outros tomaram frente da guerra e venceram, como depois você fala que é um ditador que manda em tudo em ferro e fogo? Se houve a vitória na guerra e ele mandava em tudo, então os méritos da guerra são deles, são dele, desse líder. E olha, meu caro, você vê o papel do líder ali na derrocada da União Soviética com Gorbachev. Você vê que um líder que é ruim, ele leva a um desastre muito grande, mas existe um contexto histórico, não é só o líder. Então, aí depois você culpa Stalin pela chegada de Hitler ao poder. Olha, meu caro, você faz depois a avaliação, olha como é que é. Você faz a avaliação que era importante, então, fazer um pacto com a social-democracia, uma frente popular. Você quer dizer isso? Né? O que você está defendendo aí, Gustavo, para a Alemanha dos anos 30, é o apagamento da Revolução, a aliança com liberais, mandar a Revolução Socialista lá para as calendas gregas,
para poder combater o nazismo. Isso aí você está indiretamente defendendo, na hora que você não consegue articular seu argumento direito, você fica tentando amoitar, jogando pelo tapete. Você está querendo dizer que o Partido Comunista Alemão deveria fazer aliança com os social-democratas, quer dizer, uma frente popular, para combater o nazifascismo. Tá. Mas agora, o Stalin foi culpado dessa chegada do Hitler, não. Ele, a partir dos debates com o Partido Alemão, o Partido Alemão é que decidiu essa estratégia e foi apresentando o comportamento social-democratas. Porque os social-democratas, num passado recente, tinham executado Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, e tinham financiado e sido coniventes com milícias nazistas, milícias paramilitares, né? Paramilitares ali. É bem interessante lembrar disso. Soldados foram desmobilizados após a guerra e passaram a matar sindicalistas, banqueiros judeus e comunistas que tinham pego em armas ali depois da Segunda Guerra, como foi o caso de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Entendeu? Então, foi uma patrulha, foi uma milícia apoiada pelos social-democratas alemães que matou Rosa Luxemburgo. Então, havia um trauma grande, uma dificuldade de lidar com esses liberais, que eram muito conservadores. Aí esse é exemplo, né? E outra coisa é que esses liberais, que os social-democratas, já estavam governando com decretos-lei, com estado de exceção, ali no começo dos anos 30. Então, tem episódios históricos que ilustram a impossibilidade, a dificuldade de aliança com essas pessoas, com esse grupo.